O PowerPoint abriu aí para vocês? Sim, prof. Sim. Show de bola, então. Pessoal, essa aula é uma aula de atendimento odontológico ao paciente oncológico, tá? É uma aula que eu particularmente gosto muito, muito mesmo, porque ela tem um cunho social muito grande. Ela tem uma importância não só enquanto dentista, futuros dentistas, mas enquanto profissional de saúde, enquanto promotor de saúde, enquanto cidadão, né, da população brasileira e cidadão do planeta Terra. Por quê? Porque agora a gente vai falar de um tipo específico de paciente muito, mas muito debilitado, um paciente delicado, um paciente emocionalmente, psicologicamente e fisiologicamente abalado, tá? Então eu acho que a nossa atuação enquanto dentistas, enquanto profissionais de saúde, é de total, total importância para o tratamento oncológico. Não sei se vocês, né, já tiveram a oportunidade, digamos assim, de participar, né, dentro do ambiente familiar, de amigos, de atendimentos, né, ou de curso da doença do câncer, né, ou da doença oncológica. E quem participou viu que o paciente que ele é submetido ao tratamento oncológico, ele sofre, né, diversas consequências do tratamento que repercute em todos os órgãos, sobretudo na cavidade oral, tá? É uma aula que boa parte dos conhecimentos eu adquiri, inclusive, na graduação, né? É uma aula que muito das coisas que eu vou falar para vocês eu aprendi na época que eu estava na graduação. Porque na época que eu era da graduação, eu fui bolsista, né? De iniciação científica e voluntário do núcleo de câncer oral, que é esse símbolo aqui no canto superior esquerdo, que vocês estão vendo, no CAL, tá? Que é o núcleo de câncer oral da UFES, tá? Lá a gente fazia atividade de pesquisa, extensão e de monitoria também. Tem algumas coisas que eu absorvi e aprendi também durante a residência, né, de cirurgia. E agora estou passando o que eu sei, um pouquinho do que eu sei para vocês, agora na graduação, na disciplina de diagnóstico oral 1, tá bom? Todas as informações aqui são retiradas da internet ou são de casos clínicos de paciente que autorizaram a utilização das suas imagens, tá? Vou falar um pouquinho da epidemiologia do câncer no Brasil. Olha só, essa tabela aqui que vocês podem ver é a disposição das causas de morte, das causas de óbito no Brasil em 2013. Veja que neoplasias, né, e aqui encontra essas neoplasias malignas, ela é a segunda causa de morte mais prevalente, perdendo apenas para as doenças do aparelho circulatório ou do aparelho cardiovascular. Se nós compararmos com todas as outras, né, doenças endócrinas, acidentes respiratórios, neurológicos, a gente vê que as neoplasias é bem prevalente na população brasileira. Isso em 2013. Se a gente olhar a causa de mortalidade em 2018, uma atualização desse dado, vocês vão ver aqui nessa tabela que o capítulo 2 é o capítulo 2 do CID, né? Porque o CID é o Código Internacional de Doenças, tá? É um código que a gente usa para todas as doenças do organismo humano, tá? E o capítulo 2 ele é dividido em capítulos, tá? E o capítulo 2 é um capítulo que corresponde às neoplasias. E o capítulo 9, as doenças cardiovasculares. Veja que capítulo 2 continua em segundo lugar, com 227 mil, e capítulo 9 com 357 mil. Veja que se mantém, né? Passa-se os anos, a gente conhece as formas de prevenção, a gente conhece os tratamentos, a gente evolui, mas a doença continua sendo a segunda que mais mata no Brasil, tá? Então alguma coisa está errada. Essas informações são do DataSUS, né? Que é um sistema de tecnologia de informação a serviço do SUS no Brasil, certo? E aí vamos entender um pouquinho como é que acontece esse câncer no Brasil. Dessas
quase, né, 600 mil casos novos de câncer em 2016. 300 mil em mulheres, 295 em homens. Não significa dizer que mulher tem mais câncer, porque isso não é uma informação verdadeira. Mas descobre-se mais câncer nas mulheres, tá? Uma coisa não quer dizer a outra. Os homens podem ter mais ou menos, não sabemos, mas eles procuram menos, são diagnosticados menos cânceres, tá? E aí, se a gente vai, né, dividir isso, se a gente vai olhar esses casos em 2018, perdão, a gente vê que os dados eles ainda continuam muito semelhantes. De 2016 para 2018, continua tendo, né, perto de 590 mil casos, só que uma inversão. Homens, 300 mil, mulheres, 280 mil. Agora sim, está sendo mais, provavelmente, mais fiel essa informação. Parece realmente que tem mais homens, e os homens estão procurando mais os sistemas de saúde. Os homens fumam mais, bebem mais, usam mais drogas, se alimentam pior, fazem menos atividade física, então eles estão mais sujeitos a fatores carcinogênicos, e isso faz com que eles tenham mais câncer. E aí, agora, está se reproduzindo o que geralmente acontece. Homens com mais câncer, porque os homens estão buscando mais os serviços de saúde. Isso não é ruim, isso é bom. Quanto mais eles buscam, mais eles tratam e mais eles se curam, tá? Vamos entender um pouquinho como é que acontece essa divisão, né, por região e que tipo de câncer que mais acomete. Nessa tabela aqui que vocês estão vendo, isso aqui é uma estimativa para 2016, também do INCA, tá? Que é o Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, que é um instituto mantido pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, tá? E aqui a gente tem que, no Brasil, para homens, no Brasil, o câncer oral, o câncer de boca, ele é o quinto câncer mais evidente, mais frequente, né? Veja que ele perde para a próstata, aparelho respiratório, aparelho colo e reto, né? O aparelho digestório baixo e ao estômago digestório alto. Depois a gente tem a cavidade oral, né? Na frente de cânceres como fígado, rim, faringe, neurológico, muscular, ele está na frente de vários cânceres. E baço, então ele é muito frequente. Se a gente olhar a divisão das regiões, o Nordeste e o Centro-Oeste continuam em quinto também, mas olha só, o Sudeste, o câncer oral, ele é o quarto câncer mais frequente, na frente até inclusive de câncer de estômago. Então existe uma grande prevalência do câncer de boca, gente. E para que eu mostro isso para vocês? É porque nós, dentistas, somos os profissionais responsáveis por diagnóstico precoce, por diagnóstico inicial. E quando a gente faz esse diagnóstico inicial, esse diagnóstico ainda no início da doença, as taxas de cura, de sobrecura, as taxas de mortalidade são completamente diferentes. Os pacientes se curam melhor, morrem menos, sofrem menos, se mutilam menos. Basta a nossa atuação enquanto dentistas. De que forma? Orientando, ensinando autoexame, mostrando como é que faz, identificando no início, biopsiando, encaminhando para o cabeça e pescoço. Né? As pessoas não frequentam um cirurgião de cabeça e pescoço. Identifica câncer de cabeça e pescoço, otorrino e dentista. E vem cá, qual desses três profissionais é o profissional mais procurado pela população brasileira? É cabeça e pescoço? Não. É otorrino? Mais ou menos. E o dentista? Dentista você vai porque tem cárie, porque tem doença periodontal, porque tá com uma dorzinha, porque tá inflamado, porque o dente está crescendo, um dente, porque quebrou uma prótese, porque botou um aparelho, porque já precisa fazer um canal. Você vai para o dentista por diversos motivos. E por que esse dentista não identificou uma lesão inicial? Uma lesão como eu mostrei para vocês na aula de biópsia? Uma mancha branca? Um pequeno nódulo? Por que o dentista não viu isso? Quando você frequentou o dentista 3, 4 anos seguidos para fazer limpeza e profilaxia. Então vejam o papel importante que é da nossa atuação, tá? Indo para as mulheres,
né? Ainda bem, o câncer oral não está entre os 5 mais frequentes, né? Em nenhuma região, tá? E olhem só isso, dados de 2018. Aqueles dados que eu mostrei para vocês são estimativas de 2013. Aqui é estimativas de 2018. E o câncer oral continua sendo, entre os homens, o 5º mais frequente. E entre as mulheres, o 7º mais frequente. Ou seja, passaram 5 anos, o Brasil evoluiu, o número de faculdades aumentou, o número de dentistas aumentou, o INCA desenvolvendo mais pesquisas, preparando mais pessoas, capacitando mais pessoas, e nós continuamos com o 5º lugar de câncer mais frequente. A população está tendo câncer a mesma quantidade? Tá. E por que isso? Porque nós não estamos combatendo os fatores de risco. As pessoas continuam bebendo álcool, fumando cigarro, utilizando alimentos que são carcinogênicos, expostos ao sol. E isso é uma corrente que toda a população brasileira precisa combater e precisa ir contrário a isso. Tá? Voltando nossa atuação para sensibilizar, para informar, para comover e mudar hábitos. Certo? Aqui tem uma disposição do gráfico brasileiro, do mapa brasileiro, aonde eles estão mais frequentes. Quanto mais forte a cor, maior a prevalência, tá bom? E aqui, só para vocês terem uma ideia, em 2020, o câncer de cavidade oral, né, é o 5º maior, que tem a 5ª maior prevalência, né? Continua ainda com a 5ª maior prevalência, infelizmente, né? Não mudou muita coisa até 2020. Bom, saindo um pouquinho da epidemiologia, e eu gostaria de ressaltar isso, eu ressaltei para vocês, a importância do dentista, né? Mas a gente vai ver mais coisas a respeito disso, tá? Durante a aula. O câncer, gente, ele pode ser tratado de diversas formas. O oncologista, o cirurgião de cabeça e pescoço, é que vai fazer esse tratamento. O dentista, ele participa no processo de diagnóstico. Ele faz o diagnóstico clínico, ele biopsia, ele fecha diagnóstico e encaminha o paciente para o cirurgião de cabeça e pescoço. Legalmente, quem trata câncer oral é oncologista e cirurgião de cabeça e pescoço, tá? O tratamento pode se basear em cirurgia, radioterapia, ou RT ou RTX, quimioterapia, ou QTX, e transplante de medula em alguns casos, tá? Mas a maioria dos cânceres de boca vai ser através de cirurgia, rádio e químio, beleza? É um tratamento multidisciplinar, vai depender de diversos profissionais, dentista, cabeça e pescoço, clínico geral, hemato, onco, imunologista, tá? Nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermagem, técnica de enfermagem, terapia ocupacional, psicólogo, tá? Quanto mais ferramentas, cada profissionalzinho desse é como se fosse uma ferramenta de uma construção civil. Se nós tivermos todos os maquinários e todos os insumos e materiais, com certeza a nossa obra vai ser melhor. Encarem um tratamento contra o câncer multiprofissional. E é assim que a gente tem que ver isso, tá? Vou falar um pouquinho sobre cada um dos tratamentos, tá? E o que nós, como dentista, depois podemos fazer para melhorar as consequências desse tratamento. A radioterapia, gente, ela é um tipo de tratamento que é lançado radiação que vai destruir as células que ali estão se proliferando, que elas estão se multiplicando de forma muito, mas muito, muito acelerada. É como se fosse uma bomba de radiação para destruir todos os tecidos ali. Só que, infelizmente, a radiação ela não tem a capacidade de destruir apenas as células carcinogênicas. Ela vai destruir todos os tecidos ali presentes. Ah, professor, então destrói todos os tecidos do organismo? Não. É utilizado uma máscara, que é como se fosse um filtro, e essa máscara ela vai focar a radiação em determinado ponto específico, para não espalhar para o corpo todo. Mas aquelas regiões ali próximas, né,
vai sim, com certeza, sofrer com a radioterapia. Bom, isso é calculado, né? Toda a região que vai ser aplicada, o centigrays, né? O gray, que é a unidade de medida da radiação, é calculado, é prescrito. Um físico médico, ele vai manusear a máquina, vai utilizar essa máquina para ser o mais eficiente, com o menos risco possível. Bom, então ela vai atingir os tecidos normais, onde vai produzir alterações reversíveis e irreversíveis. Alguns fatores vão influenciar esses efeitos, tá? Como a dose da radiação, o tempo de tratamento, o volume do tecido, o uso de outras terapias, idade e saúde bucal do paciente. Todos esses são fatores que vão influenciar. Quais são as principais complicações da radioterapia, né? Dermatites, inflamações da derme, mucosite, inflamação da mucosa, xerostomia, cárie de radiação, alterações no paladar, disfagia, trismo muscular e osteoradionecrose, tá? A gente vai falar sobre todas essas alterações aqui numa segunda aula, tá bom? Eu não sei se eu vou conseguir dar hoje para vocês. Eu ia dar as duas hoje, mas possivelmente eu vou dar só essa para vocês. A quimioterapia. A quimio, diferente da rádio, você não vai utilizar radiação para poder destruir os tecidos. Você vai usar medicamentos, que são drogas, né, que são fármacos, que vão destruir as células com intensa atividade de multiplicação. Todas as células do organismo que têm essa capacidade de proliferar rapidamente ou tem uma intensa multiplicação, ela vai sofrer com essa medicação. Por que isso? Porque as células neoplásicas são esse tipo de células. São células exatamente que têm uma proliferação grande. São células que têm uma atividade mitótica muito grande. Só que, infelizmente, a medicação ela não consegue destruir apenas células neoplásicas. Ela vai destruir todas as células, ou a maior parte das células que tem essa capacidade de multiplicação. E isso vai interferir tanto no crescimento tumoral, ótimo, positivo, é isso que eu busco, mas também vai interferir em outras células. Células essas que são importantes para o nosso organismo. Células essas que participam da defesa, da coagulação, do processo de reparo, tá? E isso tudo vai estar debilitado para o paciente querer estar usando esse tipo de medicação. Quais são os fatores que influenciam o aparecimento dessas alterações bucais? Uma coisa que eu não falei, importante para vocês, células das mucosas, e sobretudo as mucosas orais, elas têm uma rápida proliferação e multiplicação. Veja que se a gente bate, às vezes a gente morde a boca, né? Mordendo alguma coisa assim, vai lá e faz uma ferida, uma úlcera. A gente tira um tampãozinho. 3 dias depois, a feridinha, a afta, a úlcera, já está completamente branquinha e já tem um processo cicatricial acontecendo. Diferente da pele, que demora às vezes 7 dias, 14 dias. Por que isso? Porque a mucosa oral, ela tem um turnover, ela tem um processo de renovação acelerado. Aí eu pergunto para vocês, será que os impactos da quimioterapia serão maiores na mucosa oral ou na pele? Na O pele. que vocês... Na pele ou na mucosa? Pele? Todo Na mundo corral, mucosa. todo mundo... Na mucosa. Vai ser na mucosa, porque a mucosa tem uma proliferação de células rápido. A multiplicação de células na mucosa é muito acelerado. Se a quimio ela age exatamente nesse tipo de célula, ela destrói esse tipo de célula. Ou seja, ela destrói as células da mucosa oral. Por isso que ela provoca uma alteração chamada mucosite, que são inflamações das mucosas orais, tá? Tem alguns fatores que vão influenciar no aparecimento dessas alterações bucais. Tempo da droga, a droga que está sendo usada, idade do paciente. Com certeza, pacientes idosos têm um potencial de regeneração baixo, ou seja, mais lento esse processo de recuperação. Então, interfere. E, com certeza, higiene oral, tá?
Quanto mais precária, mais processos inflamatórios, infecciosos na cavidade oral, mais graves serão as alterações da quimioterapia, tá bom? E aí, vamos lá. A quimioterapia, gente, ela vai provocar, com essa destruição das células, ela vai provocar, eu chamo de estomatotoxicidade. Isso é assunto de prova. Isso vai cair em prova. Ou seja, pode gravar aí, fazer um print, fazer um circular, qualquer coisa que vocês quiserem. Com certeza isso aqui vai cair na prova. Não tenha dúvida disso, tá? Vocês precisam saber quais são as diferenças da estomatotoxicidade. Existe a estomatotoxicidade direta e indireta. Como o próprio nome diz, estomatotoxicidade significa toxicidade do sistema estomatognático, que vai ter alterações que são chamadas de direta e que são chamadas de indireta. Quais são as diretas? São as alterações que ocorrem devido a uma destruição das próprias células que estão em mitose. Indireta são de células outras que provocam alterações que aumentam as chances de ter ação. Calma. Vou dar um exemplo que vai ficar bem fácil. A quimioterapia não provoca destruição das células da mucosa. Essa alteração da célula da mucosa provoca uma mucosite. É uma ação direta nas células da mucosa. Por isso ela é chamada de estomatotoxicidade direta. Xerostomia. As drogas quimioterápicas, elas destroem ou paralisam as células das glândulas salivares, diminuindo o fluxo de saliva. Ou seja, provoca xerostomia. É uma ação direta nessa célula. Neurotoxicidade. As drogas quimioterápicas provocam alterações nos nervos, provocando dores neurais. Neurotoxicidade. Direto. Agora veja a indireta. As drogas quimioterápicas, elas destroem os leucócitos. E o paciente fica com leucócito baixo. Ponto. Leucócito baixo, leucopenia. Acabou. Mas se o paciente desenvolver uma infecção, ele tem uma predisposição a ter uma infecção. Mas ele só vai ter se ele for exposto a uma bactéria, um vírus ou um fungo. Se ele não for exposto, essa redução dos números de leucócitos não vai levar a nenhum problema para ele. Por isso que a infecção é uma estomatotoxicidade indireta. A quimioterapia não provocou infecção, provocou baixa da imunidade, que aumenta as possibilidades de infecção. Por isso é chamado de indireta. A mesma coisa com as hemorragias. A quimioterapia provoca a diminuição das plaquetas. Ponto. Só isso. A redução da plaqueta, ok. Se o paciente não tiver nenhum trauma, ele não vai ter nada. Agora, se ele tiver um trauma, aumenta as chances de hemorragia. Por isso que é chamada de estomatotoxicidade indireta. Porque a droga não provocou hemorragia. A droga provocou redução de plaqueta. Entenderam a diferença? Sim, professor. Beleza. Show de bola. Diminuição da renovação. Aqui é só outro slide, falando da mesma coisa, que a estomatotoxicidade direta é a diminuição daquele tipo de célula, destruição ou diminuição daquele tipo de célula, que vai provocar uma lesão na mucosa, vai provocar uma dor neural, vai provocar diminuição do fluxo salivar. E a indireta vai provocar condições que favorecem a uma outra doença, tá? A cirurgia é uma outra modalidade de tratamento em câncer bucal oral, né?
Ele é muito utilizado porque os cânceres orais, eles respondem bem às cirurgias ressectivas, ventiladoras, e muitas vezes é curado o câncer de boca apenas com a cirurgia. Algumas vezes utiliza-se a rádio só para poder realmente confirmar que está tratado, mas muitas vezes a cirurgia é a primeira escolha dos cânceres de boca, tá? E transplante às vezes é utilizado alguns tipos de câncer, são mais relacionados aos cânceres de origem hematológica ou cânceres de origem de células do sangue, tá? Cânceres bucais pouco vão ter tratamento com transplante de medula óssea, ok? Então, a oncoterapia, ela pode resultar em diversas complicações. Nós falamos um pouquinho delas, né? Rapidinho ali. Mas a gente vai explicar e a gente vai detalhar cada uma delas, tá? E essas complicações, elas podem dificultar ou até mesmo impedir a continuidade do tratamento. Não achem que é exagero o que eu estou falando, mas às vezes o paciente para de fazer o tratamento oncológico porque a mucosite dele não está possibilitando ele beber água, ele comer qualquer alimento, mesmo se ele sendo líquido, gelado, doce, ele não consegue, porque dói, porque queima, porque arde, tá? Porque ele não consegue abrir a boca, porque ele está sentindo muitas dores de dente. Então, o papel da gente é evitar que o paciente chegue nessa condição, né? E aí nós podemos minimizar esses danos da quimioterapia e da radioterapia, tá? De que forma? Aumentando as taxas de aceitação do tratamento, porque se o paciente ele tem um conforto, né? Ele aceita melhor, ele topa melhor esse tratamento. E, além disso, a gente tem que acompanhar e tratar as complicações pós-tratamento, tá? Não só antes, durante, como também depois. Olha só isso aqui, essa informação, como é bem interessante. De aproximadamente 50% das infecções em pacientes com neutropenia, ou seja, baixa de neutrófilo, decorrente de um câncer, são originadas da cavidade oral. Quando o paciente tem uma doença neoplásica, ele tem lá um câncer, e esse câncer está provocando uma diminuição do leucócito, ou o próprio tratamento está provocando a diminuição do leucócito. E aí pegamos dos 100 pacientes que têm infecção, tiveram sepsis, infecção generalizada. Sabe de onde veio essa contaminação? 50% da boca. De cada 100, 50 pacientes, a infecção veio da cavidade oral. Ele tinha leucopenia, ele tem isso, ele tem diminuição do leucócito, ok. Ele tá com câncer, ok. E teve sepse. Qual foi a causa? Cavidade oral. E aí eu digo para vocês, e quem é responsável pela cavidade oral? Técnico de enfermagem? Enfermeiro? Oncologista? Psicólogo? Fisioterapeuta? Ou dentista? E aí isso mostra o seu papel, o nosso papel, de evitar essa contaminação, essa infecção. Professor, mas como é que eu vou fazer isso? Tratando o paciente antes de ir para um oncologista, antes de iniciar o tratamento oncológico. Ah, professor, mas como é que eu vou saber isso? Hoje, ainda bem que os oncologistas, os cirurgiões de cabeça e pescoço, já conhece, já sabe a importância do dentista na equipe multiprofissional. E a maioria hoje dos serviços de oncologia já tem um dentista dentro da equipe, porque a gente vai atuar na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças malignas em boca, antes de acontecer, assim como realizar todo o tratamento odontológico básico e especializado para minimizar os danos provocados antes, durante e depois do tratamento oncológico. Gente, químio e rádio destrói tudo que está saudável. Imagina aquilo que já está doente. Imagina um dente que já tem cárie, uma bolsa periodontal que já está supurando. Depois que destruir todas as células de defesa, vai acontecer o que com esse paciente? Esse abscessinho vai virar uma obsessão.
essa carizinha vai destruir toda a região e virar um abscesso. Então, a gente tem que fazer um bom diagnóstico antes. E que bom que os pacientes estão chegando para a gente antes de iniciar o tratamento oncológico. Não é realidade 100%, principalmente dos interiores, mas é uma caminhada que nós estamos dando passos à frente, tá? E aí, como seria essa atuação? O oncologista ou o cabeça e pescoço encaminhou para a gente, né? O paciente está lá com o diagnóstico feito, o paciente tem neoplasia hepática, por exemplo, vai fazer transplante de fígado e vai fazer quimioterapia. Um exemplo. E ele manda o paciente, ó, encaminha o senhor para o dentista para fazer a avaliação da boca. Ele vai sofrer 2 tratamentos, transplante hepático e quimioterapia. 2 tratamentos que destroem toda a imunidade do paciente, toda. E aí nós, dentistas, precisamos tratar qualquer foco de infecção. Aqui é só um protocolo de como seria esse tratamento. Primeiro atendimento, avaliação geral do paciente, informações sobre a doença que ele tem, né, doença que torna ele um paciente oncológico. Ver os exames, muitas vezes os pacientes ele já têm exames de sangue atuais, né, e ali a gente vai ter informações do hemograma e do leuco. E se possível nesse dia, gente, você já faz o início de adequação do meio bucal, tá? Envolvendo todas as esferas dessa adequação do meio bucal. No segundo atendimento, ele volta para você. Se ele já não tinha exames, ele vai trazer exames. Você provavelmente já pediu radiografias, ele está trazendo para você, tá? E aí você já pode iniciar com exames, com todas as informações da saúde sistêmica e da saúde bucal dele. Você já consegue fazer um plano de tratamento e já começa, inclusive, a fazer os tratamentos cirúrgicos restauradores e endodônticos. Professor, eu posso fazer tudo? Cara, se você tiver condições na tua clínica, no teu serviço, de atender esse paciente e todos os profissionais atenderem no mesmo dia ele e fazer todas as restaurações, todas as cirurgias, todas as endodontias, se puder isso, ele tiver condições de suportar, adiante, faça, tá? Se não conseguir, por alguns motivos, porque tem muito procedimento, porque o paciente estava debilitado, divida isso em 2 sessões, faça uma parte nessa sessão, faça uma outra atendimento 1 ou 2 semanas depois, para você completar esse atendimento. Se você fez tratamento cirúrgico, se abriu, se extraiu o dente, se teve que fazer remoção de algum corpo, de algum fragmento ósseo, de alguma coisa, espere em média aí 2 semanas, tá? Depois de esperar 2 semanas, fez acompanhamento, tá? Aí a gente vai fazer um controle para ver se realmente está tudo cicatrizado, tudo fechado, né? Se as restaurações estão no lugar, canal fechado. E aí você vai retornar esse paciente ao oncologista. Então, a sua ideia aí é atender esse paciente em 3 vezes, 4 vezes, no máximo, tá? Por que isso? Enquanto você não finaliza o teu atendimento, ele não começa com o oncologista. O tratamento oncológico dele fica parado. Não vou dizer parado, que eu acho parado um pouco forte. Mas o tratamento oncológico dele está na etapa de saúde bucal. Então, acelere isso, porque você precisa devolver o paciente ao oncologista, tá? Para poder ele começar o tratamento oncológico. E durante todo esse processo, de início, meio e fim, você tem que acompanhar o paciente, né? Qualquer alteração bucal, qualquer manifestação em cavidade oral, ele vai procurar você, porque você é a referência. Quando você termina o tratamento dele, você retorna com uma cartinha para o oncologista. Paciente avaliado, não foi identificado nenhum foco infeccioso, ou foi identificado, foi feito isso, isso, isso e isso. O paciente apresenta condições de saúde bucal apropriada para iniciar tratamento oncológico. Você está atestando que você diminuiu ou eliminou as fontes de infecção, as fontes de trauma, as fontes de processos inflamatórios e infecciosos. Olha a responsabilidade que nós temos com esse paciente, tá? Ok?
Então, inicie o tratamento o mais rápido possível, tá? E esse paciente ele tem que ter agilidade no seu tratamento e no seu desenrolar das coisas. Os pacientes eles têm que terminar o tratamento odontológico 10 a 15 dias antes de começar a quimio e rádio, tá? Por que isso? De preferência 3 semanas. Porque depois que ele começa a fazer quimio e rádio, as células de defesa dele vão estar destruídas praticamente. Só que se ele fez, por exemplo, uma extração dentária contigo hoje, semana que vem o alvéolo está fechado, a ferida está cicatrizada, não. E aí, se ele faz quimio e rádio, o que vai acontecer? Vai destruir todas as células de reparo ali. Vai cicatrizar? Não. Vai ficar osso exposto, vai ter dor, vai ter infecção, vai ter inflamação. Por isso que teu tratamento tem que terminar 2 a 3 semanas antes desse tempo aí, ó, que é o nadir. Nadir é quando as células todas do paciente, as células hematológicas, elas caem muito. Então a gente tem que evitar esse nadir, esse período de nadir, esse período de que não tem células do sangue do paciente, tá? A gente faz antes, porque quando ele começar a ter esse nadir, já está tudo cicatrizado, tá? Quais são os objetivos do atendimento odontológico? Identificar e eliminar fontes de infecção, de traumas e alterações dos tecidos moles e ósseos, possibilitando saúde bucal nos pacientes oncológicos. E a gente vai participar tanto do diagnóstico, do tratamento, como das orientações, tá bom? Sempre colocando na balança que eu preciso ter agilidade e resolutividade, de um lado, mas eu não posso empregar toda a complexidade que o tratamento exige. Precisa fazer 5 canais, tratamento odontológico vai fazer 5 canais. Precisa remover prótese, tirar isso, tirar pino, tirar coroa, precisa fazer, vai fazer. Precisa fazer extrações com laser, com oxigenação hiperbárica, vai fazer. Então, independente da complexidade, tem que se fazer. Tem que também atuar com integralidade e qualidade desse atendimento, tá? Todos os profissionais especialistas e clínicos irão atuar, né? Cada um com sua especialidade e a depender da necessidade do paciente. Mas é importante que todos estejam unidos para o antes, o durante e o depois do tratamento odontológico, tá? Antes do tratamento odontológico, desculpa, antes do tratamento oncológico, tá? O que a gente precisa fazer? Diagnóstico, orientações e tratamento. Na fase do diagnóstico, o que eu vou fazer? Eu vou identificar, isso aqui é questão de prova, identificar fontes de infecção, de traumas e alterações nos tecidos moles e ósseos. Esse paciente ele não pode ter nenhuma fonte de infecção. Quando eu falo fonte de infecção, é cárie, doença periodontal, gengivite, periodontite, traumas, restaurações, próteses, aparelhos ortodônticos. Nada que possa provocar um trauma à mucosa oral do paciente, tá? Para isso, a gente vai fazer tudo aquilo que eu já ensinei para vocês, né? Anamnese, exame físico, radiográfico, laboratorial, tá bom? Na anamnese, a gente vai perguntar tudo sobre a idade dele, dados da doença, uso de tabaco e álcool, dieta, higiene, que tipo de lesão ele tem, tá fazendo vai fazer rádio, vai fazer químio, qual vai ser o diagnóstico, qual vai ser o tratamento, qual o histológico dele, tá bom? Orientações: a alimentação branda, evitar alimentos que possam traumatizar, dói, arde, queima, tá? Cuidado com a ingestão de carboidratos na hora, principalmente na hora de dormir, para evitar cárie, tá? Muita água, né? E é importante você pensar junto com a equipe se não seria interessante utilizar alguns medicamentos, insumos, né, durante o tratamento oncológico, como antibióticos, antifúngicos, antivirais, né, flu e saliva artificial. Por quê? Se ele é um paciente que tem predisposição a doenças bucais, as doenças infecciosas, vale a pena fazer essas medicações preventivas, tá bom? E aí vamos lá ao tratamento, né? Isso ainda eu estou falando de paciente antes de começar o tratamento oncológico. Não começou ainda.
Ele veio para você antes de começar a quimio e rádio. Falamos um pouquinho de diagnóstico, como fazer, falamos um pouquinho das orientações que a gente tem que dar, tudo isso antes, e agora a gente vai falar um pouquinho do tratamento, tá? Com relação à doença cárie, como que a gente vai tratar esse paciente, tá? Se ele não tiver nenhuma lesão cariosa, exatamente nada, apenas aplicação de flúor, né? Se ele tem uma cavidade apenas em esmalte, né, ou uma fragilização do esmalte, apenas aplicação de flúor. Agora, se eu já tenho início de cavidade chegando em dentina, né, o que para muitos seria apenas uma resina, tratamento com resina, a gente vai ter abordagem completamente diferente. Por quê? Porque esse é um paciente que, se ele for ser submetido à radioterapia, vai ter destruição desses tecidos dentários todos. E a progressão dessa pequena cárie para virar um abscesso é muito rápido, tá? Então, aqui é a sequência. Cavidade apenas em esmalte, fluoroterapia com verniz, tá? Cavidade dentina, restauração, mas não vai ser com resina. A resina é frágil e infiltra. Vai ser com cimento de ionômero de vidro. Vocês vão aprender isso ainda em materiais dentários, eu acho, que vocês não tiveram ainda. E o cimento de ionômero de vidro, ele é um material restaurador que tem liberação de flúor, que é de fácil aplicação, que você pode fazer várias restaurações num dia só. Não precisa de isolamento, tá? E o preparo, o manuseio é muito mais simples. O que você pode, por exemplo, fazer fechamento de 10 cavidades em uma técnica incremental, utilização de isolamento, ausência de saliva, tem que estar tudo sequinho, tem que usar ácido, adesivo, prime, não sei o que lá. Não. Ele é um material restaurador de rápida utilização, tá? Além de liberar flúor. Se por um acaso tiver comprometimento da polpa, como vocês estão vendo aí na quarta figura, exo ou endo, vai depender de alguns fatores. Se eu resolver tirar um dente que está totalmente íntegro, só tem uma cara que chegou na polpa, vai depender de quantas unidades são, qual é a capacidade de higiene desse paciente, qual é a gravidade para começar esse tratamento oncológico dele. Imagina se o paciente tiver, por exemplo, 8 dentes nessa situação. Vai precisar de endo de 8 dentes. A endodontia demora muito mais. Esse paciente não tem acesso ao dentista. Está precisando começar logo o tratamento oncológico. Então, você vai avaliar uma série de coisas e algumas vezes dentes que poderiam ser tratados apenas com canal, ele vai ser removido devido à circunstância que esse paciente precisa de tratamento oncológico rápido, tá? Porém, se tiver já lesão apical, né, cistos, granulomas apicalmente ou supuração no ápice, a gente não vai fazer endodontia. Por quê? A endodontia desse dente requer utilização de medicação, acesso, medicação, retorno do paciente, medicação intracanal de novo, retorno do paciente, aguardar resposta, ausência de dor. Imagine quantas sessões seriam necessárias para fechar esse dente. Tem tempo para fazer todas essas sessões da endo? Não tem, gente. Então, acaba indo para exodontia. Certo? Isso é para um paciente oncológico. Alguma dúvida com relação a essa abordagem que eu comentei aqui agora? Não, professor. Show de bola. Orientações: manutenção da higiene oral, escovação, né, com pastas fluoretadas, tá? Escovas macias sempre. Uso de bochecho de fluoreto de sódio neutro diário, é importante, bem importante. A radioterapia, ela fragiliza os cristais de esmalte. Então, usar bochecho de flúor é bem interessante para esses pacientes, tá? Vamos lá para a doença periodontal. Reversão, controle de doença periodontal. Isso aqui é completamente diferente do tratamento de doença periodontal de um paciente comum, gente. Eu não estou falando aqui de tratamento de doença periodontal de paciente comum, paciente sem ser oncológico. Não, é um paciente oncológico, tá? E aí, se ele tiver cálculo dentário,
raspagem e alisamento radicular. Perfeito. Agora, se eu tenho perda óssea maior que 1/3 da raiz, se por um acaso tiver nessa situação aqui de periodontite, né? Essa terceira figura. Eu tenho, ó, 1/3 de perda óssea dessa raiz. 1/3, vamos tentar manter. Mais de 1/3 de perda ou exposição de furca, não tem outra condição. Infelizmente, a gente precisa remover essa unidade. Professor, mas é um dente que a periodontia podia tentar salvar, mas o acúmulo de placa aqui, a quantidade de bactérias dentro, depois que ele começar a quimio-rádio, vai exacerbar, vai piorar, tá? Então, nesses casos, a gente vai fazer remoção dos dentes dos pacientes, tá? Meu Deus do céu, isso é contrário a tudo o que eu aprendi da periodontia. Lembre, qualquer pequena infecção num paciente oncológico se torna uma grande infecção. Tá certo? Orientação de higiene oral e revisão periódica com o dentista. E é interessante se o paciente tiver uma periodontite com supuração, com gengivite, com processo inflamatório, difícil controle de placa, é um paciente que você ensina, orienta, motiva, higieniza com ele, 2 semanas depois ele volta a estar lá, cheio de placa de novo, sangrando, com bolsa. É interessante você usar antibiótico, né? Antimicrobiano através de bochecho constantemente nesse paciente. Bom? Com relação às reabilitações protéticas e restauradoras, tá? É importante a gente remover os aparelhos ortodônticos desses pacientes, excessos de resina, né? As federações de resina que fica após remoção de aparelho, trocar as restaurações que estejam com comprometimento, né? Fraturadas ou com infiltração de cárie. Imagina que o paciente chega lá com 5 restaurações para trocar, porque estão todas infiltradas, algumas cavidades, alguns amálgamas trincados. Imagina você fazer resina disso tudo. Não tem condições. Já cimento de ionômero de vidro, você consegue fazer 5, 10 numa sentada. Por isso que as são feitas com ionômero de vidro, tá? Remoção de ponta ativa e qualquer fonte de trauma oral. Bom? Melhora das rugosidades das superfícies através de polimento e acabamento, aquelas restaurações que estão em condições boas, mas já estão rugosas e ali acumula bactéria, tá? Avaliação e retenção da prótese, ou se tiver prótese removível, você tem que ver bem como é que tá, se está bem retentiva, se não está traumatizando, não está inflamando. Tire toda e qualquer fonte de infecção e de trauma. E informar que quando ele começar a fazer o tratamento oncológico, ele vai ter que parar de usar as próteses removíveis, as próteses de colocar e tirar. Sejam elas próteses totais ou sejam elas próteses parciais. Bom? E uma coisa importantíssima, instruir, informar, orientar como deve ser feito o higiene da prótese. Para os pacientes convencionais, a gente já tem que pegar bastante no pé quanto à higienização dessas próteses. Para o paciente oncológico, essa prótese tem que estar, ó, brilhando igual inox, tá? Brincadeira, mas ela tem que estar muito bem higienizada, não pode estar traumatizando e não pode estar levando nenhum tipo de bactéria ou fungo na prótese. Entendido isso, galera? Vamos lá quanto aos... Massa. Vamos lá quanto aos procedimentos cirúrgicos, tá? São importantes. Antes de qualquer procedimento cirúrgico, adequação do meio bucal. Remoção de cárie, remoção de placa, de cálculo, né? Uma diminuição da contaminação da boca. Se você tem remoção de placa e cárie e tem extrações para fazer, no primeiro atendimento, faz a remoção dessas placas e cálculos e cáries. No segundo atendimento, exodontias. Tá bom? A cirurgia odontológica, ela deve ser realizada idealmente 1 mês antes de iniciar a quimioterapia, sendo admissível de 2 a 3 semanas antes e, na pior das hipóteses, 10 dias. Justamente por causa daquilo que eu expliquei para vocês, seca do nadir, né? Que é o período que as células
vão estar todas muito baixas em concentração no sangue, e se tiver uma ferida em cicatrização, não cicatriza. Se tiver um coágulo em boca ainda, vai ter hemorragia, não vai ter formação de gengiva, vai ter provavelmente um processo infeccioso, exposição óssea. Então a gente tem que fazer o procedimento, esperar cicatrizar para dar o ok para esse paciente começar a radioquímio. Isso é bem Professor, importante. Hum. no caso do paciente já ter iniciado o tratamento oncológico e aí acontecer de uma emergência, como é que procede? Emergência, vamos conceituar bem o que é emergência e o que é urgência. Emergência é risco de morte. É isso que você perguntou? Ou uma urgência? Não, no caso seria uma urgência, por exemplo, a Uma necessidade de uma urgência. epidodontia ou algo do tipo. Infelizmente, a gente vai tentar não fazer sexodontia. Vai tentar tratar sepultando coroa, fazendo canal desse dente, restauração com o número de vidro. A gente vai evitar ao máximo a sexodontia. Porque se ele fizer sexodontia, a possibilidade de ter osteonecrose, que é necrose desse osso aí, é altíssima. Então, o ideal é antes e não durante, tá? Certo. Beleza? Sob, se precisarmos fazer, né? Sempre com profilaxia antibiótica e acompanhamento depois da cirurgia, tá? Duas avaliações são bem importantes que vocês façam. Uma é o número de plaqueta e outra o número de neutrófilo. Geralmente, quem é que lembra aí qual é o número normal de plaquetas de um indivíduo saudável? Quem é que lembra? 14.000 a 150.000? 14.000? Não. 14.000 o paciente está tendo 100 mil hemorragia. a 150 mil. Quanto? 100 mil a 150. Também não. Todo mundo errando. Mas está tentando. O importante é tentar. De 150 a 450. O normal. Tá? E eu ensinei para vocês que se ele tiver de 50 a 150, você vai ter um sangramento esperado, mas você pode realizar o procedimento de 50 a 150, certo? Abaixo de 50, o que eu ensinei para vocês. O paciente tem que fazer transfusão de concentrado de plaqueta no hospital e fazer o procedimento no hospital. Então, se o paciente tiver a mesma regra que serve para paciente saudável, serve para o paciente oncológico. Abaixo de 50, concentrado de plaqueta no sangue, depois procedimento cirúrgico. Ok? Se tiver entre 50 e 150, faz o procedimento já esperando um pouquinho de sangramento e vai utilizar das técnicas que nós ensinaremos para vocês para conter sangramento. Certo? Ok? Com relação ao neutrófilo. O neutrófilo desse paciente possivelmente vai estar abaixo de 2.000, tá? O normal é entre, quem sabe? De 4 a 10 mil. Desculpa. De 2 a 7 mil, tá? De 2 a 7 mil de neutrófilo. De 4 a 10 é os neutrófilos leucócitos gerais. Se o paciente estiver acima de 2.000, você vai fazer o tratamento sem nenhuma diferença. Se ele estiver abaixo de 2.000, aí sim você vai ter que fazer interferências, tá? E é exatamente isso aqui que eu vou ensinar a vocês. Entre 1 e 2.000, profilaxia antibiótica antes da cirurgia e manter o antibiótico 14 dias depois, tá? Isso é pergunta de prova. E se o paciente tiver menos de 1.000 neutrófilos, você vai fazer antibiótico venoso
profilático e manter por 2 semanas o antibiótico venoso. Certo? Ok? Esse aqui é o protocolo que a gente utiliza. Tá? Dúvida disso não, né? Tá bem explicadinho. Concordam comigo? Procedimentos cirúrgicos. Quando é que eu vou indicar essas exodontias? Quando é que eu vou indicar? Cáries profundas com comprometimento da polpa, dentes com muita mobilidade, com comprometimento periodontal, bolsas maiores que 6 milímetros, né? Ou comprometimento de furca, tá? Terceiros molares parcialmente erupcionados, sintomáticos ou assintomáticos, ou incluso sintomáticos, tá? Todas são situações de pericoronarite, inflamação, infecção do terceiro molar, tá? A gente vai indicar a remoção deles. Dentes com pericoronarite, dentes com drenagem de secreção purulenta, sondagem, fraturados, dentes que são fonte de trauma para a mucosa, né? Às vezes tem, por exemplo, o paciente perdeu todos os dentes, tem só um canino. Esse canino toca, né, no arco antagonista e fica ali machucando, traumatizando a gengiva. É indicado extrair porque durante a quimio e rádio esse trauma vai levar a uma inflamação da mucosa, tá bom? E pacientes não colaboradores, às vezes pacientes que eles não estão adeptos, né, ao seu tratamento periodontal, ao seu tratamento de higiene, às suas orientações, paciente portador de condição psicossocial comprometida. Então, algumas vezes, os pacientes não colaboradores faz com que a gente indique exodontia de dentes que estão comprometidos, tá? Técnica cirúrgica, algumas orientações que a gente precisa ter em mente. Gente, o menor trauma possível, tá? Menor exposição óssea. Hello? Oi? O slide não tá passando. Não tá passando, não? E agora? Não. Não? Travou? Tá Pra em mim também atendimento não. odontológico prévio. Isso. Prévio, tratamento, procedimentos cirúrgicos, técnica cirúrgica, é isso? Não. Atendimento Não. odontológico prévio. Depois do prévio Tratamento. tem o quê? Tratamento. Tratamento. Neutropenia. E embaixo, Avaliação geral detalhada. Procedimentos cirúrgicos. indicações de exodontia, apareceu? Não. 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 Eu vou tirar minha câmera, tá? Eu vou tirar minha câmera para ver se melhora. E agora? Pra Tá mim no mesmo continua. ainda. Indicação de exodontias? Não. Não. Continua naquele dos procedimentos cirúrgicos, os princípios importantes. Gente, fechei aqui. Eu fechei e vou abrir de novo, tá? E agora? Não tá Não tá aparecendo nada. Calma, calma. Continua sem aparecer nada? Sim. Sim. Tá branca a tela? Isso. Apareceu agora. Atendimento odontológico prévio. Tratamento. Indicação de exodontias. Pronto. Apareceu o restante? Embaixo? Não. Ainda Gente, tá não. um delay maravilhoso. E agora? Não.
Não. Deus é mais. E agora? Nada? Nada aí. Nem indicações de exodontia apareceu? Só o nome. Indicação de Apareceu só exodontia. nome, indicações. Apareceu só nome. E o texto embaixo não? Não. Apareceu agora. Apareceu agora. Ô, senhor. Emana internet aqui. Cáries profundas apareceu? Apareceu. Tá. Então vamos lá. Vamos emanar energia para ver se vai. Então, quais são as indicações de exodontia? Cáries profundas com comprometimento pulpar, mobilidade excessiva, né? Doença periodontal, com bolsas maiores que 6 e comprometimento de furca, né? Terceiros molares, sisos, né? Parcialmente erupcionados, que estejam com dor, ou assintomático, ou sem dor nenhuma, mas se estiver parcialmente erupcionado, ali forma uma gengiva, que é como se fosse uma cabaninha, e essa gengiva, ela acaba retendo alimento ali embaixo, e ali gera um processo inflamatório recorrente em pacientes saudáveis. Imagine um paciente oncológico, tá? Ou dentes inclusos que estão com dor também. Totalmente incluso, mas teve infiltração gengival, tem cárie, tem doença periodontal, tem gengivite, tá? Qualquer siso que apresente qualquer alteração inflamatória infecciosa tem que ser retirado, tá? Mudou aí para vocês? Ainda não. Ainda não. Mudou agora. Mudou. Beleza. Antecedentes de pericoronarite, ou seja, histórico de pericoronarite. Drenagem de secreção purulenta, dentes que têm drenagem de pus. Dentes fraturado, que não tem possibilidade de sofrer uma reabilitação, tá? De ser reabilitado. Dentes que são fontes de trauma para a mucosa, como eu falei para vocês, às vezes o paciente tem 2 dentes só na boca. E esse dente não tem antagonista, tá tocando gengiva, né? Tem extrusão. Pacientes não colaboradores, que não estão aceitando as técnicas de higiene, tá? Você faz, né, profilaxia, remoção de placa, uma semana depois ele volta lá, sangrando, com gengivite, cheio de placa novamente, né? Que você sabe que se agora, que não começou quimio e rádio, ele já tá assim, imagina depois. Imagina depois que começar a quimio e rádio. Com certeza, a gengivite dele, né, a periodontite dele, os abscessos vão se agravar mais. Então, os pacientes não colaboradores, a gente acaba indicando exodontia de dentes que poderiam ficar, tá? Lógico que isso tem que ser bem analisado e colocado na balança para a gente não extrair dente que poderia ser mantido, tá certo? Eu não estou mandando, gente, você extrair dente de todo mundo, não. É que o paciente que não colabora, ele tem uma maior chance de perder algumas unidades dentárias, porque a doença gengival, a doença periodontal dele ou a cárie vai progredir durante a oncoterapia, tá? Os procedimentos cirúrgicos, alguns pontos que vocês precisam levar em consideração na hora de fazer a cirurgia. Abriu para vocês aí? Técnica cirúrgica. Abriu? Abriu. Sim. O menos traumática possível, tá? Com menor exposição. Evitar excesso de vasoconstrictor para não diminuir a oxigenação. Suturar o máximo possível, tentar fechar o máximo possível os tecidos, tá bom? Não deixar o velo aberto, porque eu preciso acelerar a cicatrização, ok? Orientações pós-operatórias. Com certeza, bochecho de clorexidina. A gente já faz isso para todos os pacientes. O paciente oncológico, aí é que precisa mesmo. A clorexidina é um antimicrobiano, tá? Instrução de dieta e cuidados pós-operatórios, gelo, cuidado, repouso, tá? Se possível, faça a reavaliação a cada 48 horas.
É um paciente que tem um maior risco de hemorragia, de infecção, então você precisa estar mais próximo desse paciente durante o período de cicatrização da extração que você fez, tá bom? Aí agora a gente vai, isso tudo que a gente falou para vocês é tudo antes de começar o tratamento oncológico. Agora o paciente começou o tratamento, foi o que o nosso colega aí acabou de falar na estante. Começou já o tratamento, qual é a minha atuação? A gente vai ver, né, que a gente vai usar laser terapia. Essa parte aqui eu vou aprofundar mais quando a gente falar de tratamento das complicações oncológicas, tá? A gente vai usar muito laser terapia, vai estimular fisioterapia de abertura bucal, porque ele pode desenvolver trismo. Considerar o uso de oxigenação hiperbárica. O que é oxigenação hiperbárica? É aporte de oxigenação, de oxigênio, em alta pressão. O paciente entra para uma câmara de pressão atmosférica, além da pressão de um ATM, e ali é emitido oxigênio puro e concentrado sobre um tipo de tecido. Para quê? Para eu dar maior oxigenação dos tecidos. Isso para quê? Para evitar a necrose do osso. A gente vai ver que uma das principais complicações é a osteonecrose. Como tratar ela? Como evitar ela? Através da oxigenação hiperbárica, tá? Porque a osteonecrose ela ocorre, só rapidamente, porque a gente tem menor oxigenação do osso, por causa da rádio e da químio. Essa menor oxigenação do osso leva à hipóxia, à deficiência de oxigênio. Qualquer tecido sem oxigênio acontece o quê? Necrosa, morre. O osso acontece da mesma forma. Então, a oxigenação hiperbárica é para evitar, é para prevenir ou tratar a necrose do osso, tá? E considerar o uso profilático de antibióticos, antifúngicos, antirretrovirais e saliva artificial para os pacientes que estão fazendo quimio e rádio, para evitar infecções orais, sejam elas de ordem bacteriana, viral ou fúngica. Tá certo? Além disso, Professor, instrução de higiene. Oi. o bochecho com a clorexidina é só utilizado no consultório ou o paciente pode fazer também em casa? Não, ele deve fazer em casa. Ah, sim. Deve fazer em casa, tá? Você vai prescrever. E se ele é um paciente que ele fez procedimento cirúrgico, você vai prescrever aí por 7 a 14 dias, tá? Durante Sim. todo o período de cicatrização, ele vai usar. E se durante... É aqui ou aí, gente? É aqui. Ah, tá. E se durante o tratamento oncológico, se durante a quimio-rádio, ele apresentar um mínimo de infecção oral, institui a clorexidina novamente, tá? Certo. Tudo bem. Uso de moldeiras com gel, né, de flúor, aquilo que eu falei para vocês, a rádio desmineraliza o dente, então usar flúor é bem importante, tá? Saliva artificial não tem nada melhor do que a saliva para a xerostomia, tá bom? Mas eu vou falar sobre esses tratamentos aqui. Hoje o objetivo maior é para o tratamento antes da oncoterapia começar. É antes de o paciente começar a radioquímio. Começou rádio, começou químio, teve complicações, a gente vai ver isso na aula número 2, que é a próxima aula, tá? Aqui só porque assim, para eu dar uma ideia do todo, eu falei bastante do antes, estou pincelando aqui o durante e o pós-tratamento oncológico, tá? Mas aí na aula que eu for falar de cada uma das complicações, xerostomia, diseusia, trismo, osteonecrose, eu vou falar sobre esses tratamentos todos aí, que eu tô falando agora, tá? Que eu tô pincelando apenas. Saliva artificial também é muito prescrito durante a oncoterapia. Acabou o tratamento oncológico, agora ele vai para a fase do pós-oncológico. Ele tem que ir para você uma vez ao ano, no mínimo, durante 5 a 10 anos. Por quê? Porque as manifestações da rádio e da químio
podem aparecer até 10 anos depois. 10 anos depois, tá? Então, avaliação periódica, tratamento periodontal, raspagem de alisamento radicular, profilaxia, radiografias rotineiramente dos molares, né, para ver se está tendo cárie proximal, restaurações definitivas agora, né? Acabou químio, acabou rádio, aí a gente vai tirar aqueles cimentos de ionômero de vidro que a gente colocou, né? Que é aquele material rápido, fácil, protetor, que, né, protege as unidades. A gente vai lá agora botar por um material mais estético, mais bonito, mais resistente, tá bom? Que são as resinas ou os amálgamas, tá certo? Então, nessa fase aqui, acabou químio e rádio, aí a gente vai trocar as restaurações, bom? Esse slide aqui, ó, mega importante. Abriu para vocês aí? Abriu. Não realizar cirurgias ósseas, em média, 3 a 5 anos após a radioterapia de cabeça e pescoço. Se ele fez radioterapia no baço, ele pode realizar, gente, cirurgias odontológicas. Se ele fez radioterapia no testículo, próstata, não tem problema. Ele pode fazer tratamento odontológico, cirurgias odontológicas. O problema é fazer radioterapia, cabeça e pescoço e precisar fazer cirurgia odontológica. O problema está aí, que aí a gente vai esperar, no mínimo, 5 anos. Professor, qual é a complicação? Osteoradionecrose. Necrose do osso devido à diminuição da oxigenação do osso. E aí, professor, depois de 5 anos eu tenho garantia que não vai ter? Não. Você pode ter sim. As chances são menores, mas pode ter. Entenderam isso? Sim. Entenderam, gente? Sim. E quanto à quimioterapia? Esperar pelo menos 6 meses. Depois de 6 meses, provavelmente as taxas das células sanguíneas dela, do paciente, né, vai estar normais, vai estar regularizadas, o hemograma vai estar normal. Você pode fazer tratamento cirúrgico odontológico. Se for rádio, é que a gente vai adotar aí, no mínimo 5 anos, para fazer procedimento cirúrgico. E mesmo assim, com chance de ter a osteoradionecrose. Ok? Intervir cirurgicamente em casos inadiáveis, aquele caso que não tem jeito, supurou, abscesso, mobilidade, dente solto, inflamando tudo, pulpite, não tem o que fazer. Aí a gente pensa em fazer procedimento cirúrgico. Se não, posterga. Deixa para eles tirar esse dente na próxima vida. Na próxima encarnação, eles trazem esse dente, de preferência, se ele fizer radioterapia, tá? Se for necessário, né, fazer realmente o procedimento, com certeza, antibiótico profilaxia e antibiótico terapia, tá? Instruir o labial para o paciente, né? Ele vai, se for um câncer de lábio mesmo, ou fez rádio, vai ter uma mucosa labial muito fininha, tá bom? Se precisar fazer extração mesmo, oxigenação hiperbárica, eu falando de novo dela, tá? E o laser de baixa potência, com certeza, para os pacientes que forem realizar cirurgia. O professor, ele fez radioterapia em boca e agora eu preciso fazer uma extração, já tem 5 anos. O que eu posso usar de melhor? Laser e oxigenação hiperbárica, tá? Oxigenação hiperbárica antes, para melhorar a oxigenação dos tecidos, e laser depois, para acelerar o processo de reparo tecidual. Certo? E aí, nosso papel, prevenir, minimizar todas as alterações estomatognáticas, estomatológicas, tá bom? E é super importante o nosso papel dentro dessa equipe. Nós já sabemos a importância que temos e precisamos brigar
para estar lá dentro, para contribuir com a saúde que precisa de tratamento oncológico. Bom, essas aqui são as referências, né, que eu usei para fazer essa aula há alguns anos atrás, né? Muita coisa eu tiro do INCA mesmo, tá? E assim, eu não poderia deixar de agradecer, principalmente ao Núcleo de Câncer Oral, que foi onde eu me formei na parte oncológica, digamos assim, né? Quase tudo que eu falei aqui para vocês eu aprendi lá, e isso foi em 2006 até 2010, e serei eternamente grato a essa instituição, né? Que é o Núcleo de Câncer e a UFES, por ter me preparado tanto para atender esse tipo de paciente, para disseminar essas informações. E assim, sempre parabenizando pelo papel social que esse núcleo de pesquisa, de assistência e de formação, né, na área da oncologia oral, tá? Uma coisa importante que vocês precisam saber também é que existe a residência, né, em oncologia mantida pelo INCA, e que a residência em oncologia tem vaga para dentista, né? Inclusive, agora, no Rio de Janeiro, são dois ou quatro por ano, não sei direito. Atualmente tem uma residente baiana, né, dentro do grupo lá de 6 residentes dentistas. Tem uma baiana lá fazendo o 2º ano de residência. Esse ano a gente até fez um café com liga com ela falando da experiência dela, e assim, mostrando que precisamos dominar esse espaço que é nosso, tá? E a população tem muito a ganhar com isso, tá bom? E aí, só para finalizar a aula, eu não sei se esse vídeo vai rodar, mas é tão bonitinho esse vídeo, deixa eu ver se ele roda. Eu acho que eu apaguei o vídeo. Depois eu mostro para vocês. Voltou. Abriu. É bonitinho esse vídeo. Mostra o que nós juntos podemos ser melhor. Não sei se vai rodar aí. Estou na internet. Beleza, gente. Rodou o vídeo? Sim, rodou. Rodou sim. Rodou. É bonitinho, né? Legal. Mostra que a gente não tá aqui só